aqui, ó, essa é a aba geral, que é uma análise geral da volta mesmo, que mostra o que aconteceu. E aí vem na parte de... É mais para você ver o que você está errando, mexer com pilotagem, ver onde você pode melhorar a aceleração, frenagem, e toda essa parte técnica da pilotagem em si. Não tem nada a ver com setup, nem nada de muito drástico, certo? Mais a ver com a pilotagem, com o piloto, do que com o setup em si. Aí eu mudei aqui, ó. Cliquei com o botão direito, New Workbook. Ele vai criar um novo set desse aqui. No meu caso, eu criei um que chama Suspension e Damper, que é a suspensão e o amortecedor. Eu transferi o histograma para cá. Como assim? O histograma do aceto ele já vem por padrão, ó. Um histograma de suspensão que é muito bom. Então, o que eu fiz? Clica com o botão direito... Não, é isso. Clica com o botão direito, Layout Editor. Ele vai lá para o editor de layout. Então eu quero que o histograma venha aqui para o damper. Ó. O que você vai fazer? Move down. Você vai baixar ele. Ó, ele foi lá para o final. Na verdade não dá para ser o move down, eu falando besteira. É o move to. Então você vai mover ele para onde que você quer. Ah, eu quero para o suspension e damper. Dá OK, ele vai sair de um e vai para o outro. Beleza? Foi isso que eu fiz. Não mexi, que esse é um gráfico muito bacana, muito bom. Depois eu mostro direitinho aí imagens de como que ele tem que ficar, qual que é o gráfico certo, não é a ideia agora. Esse aqui eu não mexi em nada, ele vem por padrão e é aí que ele tem que ficar mesmo. E esse daqui é o primeiro que a gente vai ter bastante coisa diferente. Então, esse daqui eu vou explicar pedacinho por pedacinho. Mas provavelmente vai ficar para um próximo vídeo, a explicação detalhada dele. Eu vou só passar por aqui para vocês verem o que é que tem. Então, o que eu fiz? Eu criei aqui um gráfico, né? Ó, cliquei com o botão direito e criei esse aqui, ó, Time Distance Graph. Esse worksheet eu não tinha, tá? Vou fazer aqui ó, de novo para vocês, ó, New Worksheet, Teste. Então esse aqui foi o que eu criei. Tá vendo? Ele vem assim, sem nada. Cliquei com o botão direito, adicionar Time Distance Graph. Então é um gráfico desse que tinha lá. O que eu adicionei? Um grupo. Dentro desse grupo eu vou colocar os canais. Quais são os canais que tem lá nessa parte da suspensão? Tem o Suspension Travel. Então eu coloquei lá qual que foi a suspensão da frente, direita e esquerda. Clica com o botão, clica com o botão esquerdo segurando Ctrl. Dei OK. Direita e esquerda. Grupo 1. No grupo 2 eu coloquei a traseira. Ah, mas eu quero deixar tudo junto. A seu critério, não tem problema nenhum. Então vou lá e coloco a mesma coisa. A Suspension Travel da traseira e do OK. Quando der OK de novo aqui, ó, ele já vai aparecer. Lembrando que aqui no cantinho não aparece os parâmetros. Se apertou M, ele mostra aqui os parâmetros gerais. Menor, maior e média. Esse aqui é legal ter o maior, menor e a média. Vocês vão ver depois por quê. Tá vendo? Ó? E ele vem com as mesmas cores. A esquerda de uma cor, a direita de outra. Eu sempre coloco a esquerda vermelho, a direita azul. Mas é um parâmetro, é um color coding meu. É o que eu determino para fazer o código do jeito que eu acho que fica mais interessante para eu visualizar. Vocês podem deixar isso do jeito que vocês quiserem, tá? Que não tem o menor problema. Então eu criei essa primeira parte, diminuí ele aqui e criei mais um desse daqui. Esse que eu criei, ele vem com dois parâmetros, o bottom out front e o bottom out here. Fala, Anderson, mas o meu não veio com esses parâmetros. Não veio porque esse aqui foi eu que criei, tanto esses dois parâmetros quanto esses dois indicadores aqui que eu ensino para vocês mais para frente. Por agora, eu vou mostrar depois exatamente como faz os cálculos e tudo mais, mas isso, como eu falei, vai ficar num outro vídeo. Criei mais um gráfico desse, do Time Distance, olha lá, Time Distance Graph, e coloquei os parâmetros. Vocês podem criar e deixar em branco por enquanto. Eu acrescento e mando para vocês depois direitinho, ou coloco na descrição do vídeo, alguma coisa assim, para vocês fazerem os cálculos e colocarem aqui bonitinho essa informação. O que significa isso daqui? É um gráfico que vai mostrar se a frente ou a traseira do carro bateu no chão durante a volta. Ah, pô, tô perdendo tempo nessa curva porque não sei porquê. O carro bateu no chão. O carro bateu no chão, você perdeu tempo. Você tá perdendo o controle do carro. Você vai ver certinho aqui aonde na sua volta o carro bateu ou não bateu. E esse aqui ele só pisca. Se por acaso você não estiver vendo, ou não quiser colocar esse gráfico, quiser colocar só os indicadorzinhos aqui, na hora que ele bate, ele pisca. Aqui não tem nenhum lugar que bateu no chão. Então não vai dar para mostrar exatamente como que ele pisca, mas ele acende. É um quadradinho que acende aqui, tem um alerta. Vocês vão conseguir ver bem bonitinho como é que funciona. E aqui embaixo eu tenho Average Front Height, que é a altura média da frente.
a altura média da traseira e a razão entre os dois. Então isso aqui é bem bacana. Você consegue medir um pouco aí do rake do carro. Vocês vão ver aí aonde que a frente está mais baixa, onde está negativo, onde está positivo em cada parte do circuito. Então aqui, por exemplo, ó, começa com a frente a 91.8 e a traseira 103. Na hora que acelera isso inverte, depois que freia isso volta, então tem toda uma variação. E aqui também, a parte em que tem a menor altura com a maior altura, a menor diferença, a maior diferença e a média. Então tá com um rake médio aqui ó, de 4,35 positivo. Então é uma informação bem importante, bem bacana, e eu vou explicar como é que vocês vão calcular isso depois. Isso também não vem por padrão, é tudo um cálculo nas matemáticas do jogo, e eu vou entrar com vocês aí para dar uma olhada, beleza? Então de suspensão e amortecedor é só isso que tem. Ele até te dá aqui um gráfico de bump stop. Eu, como Assetto Corsa, como eu estou usando para o GT4, eu não criei um gráfico só para o bump stop, porque ele não tem. Então o carro que eu estou usando não tem essa parte de bump stop, eles não usam, né, o bump stop, então eu não vou mexer aqui por enquanto. Mas mais pra frente eu crio um worksheet aqui e trago para vocês como é que a gente coloca esse bump stop no game aí também. Beleza? A última abinha que eu usei... a última porque tem essa de outros. Essa de outros eu já explico o que eu fiz nela. Vamos aqui, ó. Que é um gráfico de tempo... É o mesmo gráfico que vocês criaram até agora, de Time Distance Graph. Só que aqui, o que eu coloquei? Temperatura de pneu e freio. Então eu coloquei todos na mesma balada aqui, tudo mais ou menos com a mesma cor. Porque eu acho que está tudo muito interligado. Na hora que eu vou analisar uma coisa, eu acabo vendo todas essas coisas juntas, e isso faz com que fique bem mais coerente para mim. Não preciso ficar separando em várias abas. Então é só a temperatura e as pressões do pneu. Então aqui em cima tem a pressão do pneu, separei em grupos também, ó. Aqui eu coloquei o grupo frente-trás, frente-trás, frente-trás. Tanto para a pressão do pneu, tanto para a temperatura do pneu, quanto para a pressão do pneu, quanto para a temperatura do freio. São essas as informações que o Assetto passa para a gente, tá? Não tem mais nenhuma informação relativa a pneu ou freio. Então o que eu mostro aqui? Ó? A menor pressão e a maior pressão e a média. Isso aqui é muito importante na hora de você acertar a pressão para a volta. Pô, meu carro tá nesse caso aqui, ó, como foi uma volta que eu fiz, uma volta boa, e ainda dá para subir um pouquinho. Ó. Ficou entre 26,5 e 27,5, que seria o ideal pro GT4, mas ele podia ficar em 27. Então dá para subir um pouquinho essa pressão aqui, ó. Tanto na frente quanto na traseira. Ele não chegou nos 27, chegou perto, mas não chegou, então dá para subir um pouquinho a pressão ainda do pneu. Ainda tem uma margenzinha, você vê que o máximo não chegou nos 27,5 durante a volta, e o mínimo ficou abaixo dos 26,5, então dá para subir um pouco essa pressão, vai dar um desempenho um pouco melhor, um grip melhor para o carro. As temperaturas, a mesma coisa. Ó, qual foi a média de temperatura? Então, a média de temperatura do pneu da frente esquerda foi 89 e o da direita 77. Então, de repente, dá para esquentar um pouquinho mais esse pneu da direita, ó, tanto da frente quanto de trás, foi em 77 e 78. Então, os pneus da direita podem esquentar um pouquinho mais aí. Pode mexer no setup para esquentar um pouquinho mais. Então, aqui tem as médias das temperaturas, certo? E a temperatura do freio, a mesma coisa. Ó, o máximo do freio traseiro foi 482 e 485. Então ele ainda não é um freio que está esquentando muito. De repente eu consigo fechar o duto, de repente eu consigo mexer em alguma coisa no meu setup de freio que vai fazer com que eu consiga manter esse freio um pouquinho mais quente, vai ajudar aqui na pressão, na temperatura do pneu. Então esses valores são bacanas. O que eu acrescentei aqui? Tem a média. Eu criei uma média de temperatura, porque no Assetto a gente não tem essa separação de freio esquerdo e freio direito. Você só consegue mexer na frente e atrás, o duto de freio da frente e o duto de freio de trás. Não consegue mexer neles individualmente. Então eu criei uma média e eu acabo trabalhando com esse valor médio, que é muito próximo. Você vê que ele não tem muita diferença, né, de frente e traseira na direita e esquerda, mas tem. O da direita aqui foi 485, o da esquerda 482. Então tem uma diferençazinha mínima aí que dá uma média de 483. Ele podia chegar aí nesses 600 também, ó, dá para de repente fechar um pouquinho mais o meu duto de freio. Eu vou ganhar um pouco de desempenho e não vou esquentar tanto, não vou sobrecarregar meu pneu. Beleza? Então basicamente essas são as telas que eu uso assim que eu criei elas, ó, cliquei com o botão direito, mesma coisa de todas, propriedade. No caso do freio eu deixo aqui com um decimal,
no freio e nas temperaturas. Aliás, nas pressões de pneu aqui em cima. Na temperatura não, porque eu não tenho controle. Na pressão eu tenho o controle desse decimal, então é legal deixar. Nas temperaturas, como eu não tenho isso, então eu tirei, porque não tem necessidade de ter essa informação a mais aqui. Beleza? Bom, acho que por hoje é isso, para a primeira parte do vídeo. Eu volto depois num segundo vídeo para explicar como que eu faço esses cálculos todos que eu tenho aqui. Vocês vão ter que entrar na parte da matemática deles, nas constantes. Não é uma coisa muito simplesinha de fazer, mas se você tiver um tempinho para perder fazendo isso daqui, vale a pena. Você vai ter um pouco mais de precisão dentro da sua volta. Beleza? Espero ter ajudado. Se eu falei alguma bobagem muito grande, se vocês acham que tem alguma diferença, alguma coisa muito importante que eu não coloquei e deveria colocar, ou alguma dúvida que vocês tenham, deixa nos comentários aí. Vão ajudar o canal e vão me ajudar a produzir o conteúdo para ajudar vocês também. Beleza? Valeu, fui!